Estamos aqui mais um podcast. Cara, ainda não tem o nome desse negócio. Mas é Star Labs. Nós vamos falar sobre finanças, empreendedorismo e assuntos afins aí pra galera aí que precisa de umas dicas. Hoje nós estamos aqui com o cara do mercado financeiro, Cássio. Qual é o seu sobrenome mesmo, Cássio? Souza. Cássio Souza, é isso aí. Cara, a gente é amigo há quase um ano e eu não sei o nome do cara. Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui. Vamos conversar muita coisa boa aí hoje sobre investimentos, tecnologia, um monte de coisa bacana. Isso aí, valeu por ter vindo aí. Esse vai ser o primeiro episódio nosso dessa série, com esse foco, com esse formato. E muito obrigado por ter aceito o convite aí, cara. O pessoal aí, eu tenho certeza que vai contribuir muito aí pro pessoal do mercado aí, porque o investimento financeiro ainda é um grande tendão de Aquiles pro brasileiro, né? Muito. É um tabu para a maioria das famílias, né? É verdade. Você discute em casa o salário do pai ou da mãe, o orçamento familiar. Com certeza o pai não quer falar pra mãe quanto ele ganha também, né? E aí tem aqueles que escondem as coisas do próprio marido, da esposa e tudo mais. Na faculdade, às vezes, 4, 5, tem pessoas que 10 anos, né, dependendo aí da profissão, e não se fala como é que ela vai gerir o dinheiro, né? Eu acho que um dos principais pontos que a gente deveria estudar na escola seria questão de finanças, né? Investimento, empreendedorismo, e isso a gente não vê, né? E o engraçado, esses dias, eu tava ouvindo um podcast, não sei de quem, acho que era do Bragion, cara, que ele é um copy aí famoso, né? Que trabalha com marketing digital, e ele fala que a gente aprende a ser burro na escola, porque a professora escreve no quadro o que está escrito no livro, e a sua única preocupação é de copiar o que está escrito no quadro, que você tem um livro que está escrito a mesma coisa. Né? É um processo meio arcaico, né? Então você não aprende nada, não tem criatividade de nada ali envolvida no processo, mas a sua preocupação é copiar antes dela terminar de escrever, senão ela apaga, né? Exato. E, assim, eu ainda não tenho filhos, né? Mas imagino que muita gente que está nos assistindo aí, seja pai ou mãe, e a gente às vezes até se vê cerceando a criança, né? Às vezes ela tem ali as habilidades, o dom pro desenho. Pois é. E já de criança ela quer rabiscar, quer desenhar na parede. Muitas vezes a gente reprime isso, né? Não faz isso não, menino. Briga, bate, coloca de castigo. Cara, mas tem tanta coisa boa de tecnologia hoje, inclusive de tinta, né? Que graças a Deus, verdade. Graças a Deus, meus pais, eles eram mais tranquilos nesse negócio, porque o tanto de aparelho eletrônico que eu destruí em casa, que eu desmontava uma vez, eu lembro que tinha um som daquele, sabe? Aquele som ostentação dos anos 80, que era grandão assim, e já era anos 90, né? Mas aí eu desmontei para saber como que chegava ali, como que a rádio, como que tocava aquele negócio. O que tinha dentro, né, os componentes. Tipo isso, só que aí eu não dei conta de montar, né? Talvez hoje eu daria depois na faculdade de ciência da computação, mas... e é engraçado que eu me lembro dessa fase da infância também, e assim, eu nunca fui daquele cara, né, que praticava muito esporte. Pode ser notado até hoje essa situação. Ué, você dá um bom de basquete aí, cara. Mas... Cara, eu gostava exatamente de videogames desde criança, essa parte de tecnologia, mas adorava desmontar os carrinhos, ver o que tinha dentro, os motorzinhos. Era a parte mais legal, né? Ali, o que dava o movimento, controle remoto, o que né, fazia aquele troço funcionar. Cara, e aí a gente vai crescendo, né? E esbarra exatamente nessas questões. Hoje em dia tem aí as criptomoedas, né? Acho que você vai abordar isso daqui a pouco com mais profundidade. A gente vai conversar sobre isso, sim. Cara, o negócio mudou muito rápido, né? Cara, pouco tempo. Nossa, e a questão de finanças. E agora, no começo do ano, a gente tinha conversado, inclusive, já que você abordou criptomoedas, lembra que a gente falou sobre criar uma NFT, que a gente poderia resolver, inclusive, um problema social nosso lá da região da Amazônia ali, de repente a gente fazer depois eu conto pra vocês, mas... Cara, a coisa tá tão evoluída. Quando eu fui pesquisar, pensava que a gente ainda precisaria de um tempo para amadurecer isso. E na verdade eu já tô ficando para trás com esse negócio. Exatamente. A tecnologia está evoluindo muito rápido, né? Até as pessoas que estão no mercado financeiro têm hoje ainda uma dificuldade muito grande de entender essas tecnologias que estão chegando agora mais recente. Nos últimos 5 anos mudou muita coisa. Verdade.
E nos últimos 2 anos é um negócio muito maluco, ainda para a maioria das pessoas. Até para quem entende, né, cara? Porque assim, ó, eu há algum tempo eu estudo mercado financeiro, investimentos e tal. E inclusive quando eu saí da faculdade, eu queria partir para esse lado de ser consultor financeiro, né? Só que eu descobri o mercado imobiliário, fui trabalhar como corretor há algum tempo e entendi o processo de vendas, me apaixonei e trouxe para o digital e agora estou aqui, né, no que eu faço. Mas assim, até eu que entendia já há algum tempo, tem já uns 7 anos por aí que eu estudo meio que a fundo isso, eu não entendia. O Bitcoin mesmo eu conheci em 2008, lá no white paper, antes de ser lançado. Só que aí... Ainda tem uns guardados dessa época não, ainda? tenho nada. Eu só fui começar a comprar esse negócio no final do ano passado. Tá bom, mas por quê? Eu, como desenvolvedor, que sempre estive na área aí da tecnologia, eu vi aquela promessa que o Bitcoin trazia lá em 2008, lá no white paper, nos fóruns na internet, aí, o pessoal da gringa falando. Só que ele precisava de 3 coisas, né? Ele precisava ter pra mim, ele não tinha um valor intrínseco. Ele era bonito, mas era tipo, olha, que legal. Só que era tipo muito uma linguagem, né? Era tipo uma linguagem de programação que não ia, pra mim, ela não tinha por que colar. E era muito difícil. Era difícil até a internet nessa época. Exato. E inclusive nessa época eu tinha um provedor de internet via rádio e era uma loucura. Lá no interior do Novo Progresso, no Pará, que a gente se conheceu. Tem problema de internet até hoje. Até hoje, né? Então, eu falei, não, bonito, legal, mas vamos ver depois como é que isso aqui funciona. E eu lembro que em 2010, quando começou o primeiro hype, eu comprei uma revista... como é que é o nome? Eu esqueci. Uma revista de... É a segunda vez que eu esqueço o nome dessa revista. E toda vez que eu paro depois eu lembro. Mas enfim, era dessas revistas que a gente comprava. Que hoje em dia a gente vai na internet e vê, tipo, digital não sei o quê. Tem até um programa, acho que virou um programa. E aí, na revista, vinha lá um Bitcoin de papel e falava, recorte aqui que ele vai valer daqui uns dias mais do que o Bitcoin original, né? Você recortar como se fosse o cupom, fazer o resgate daquilo e armazenar. Diz que mas nem isso eu fui atrás também, né? Porque era muito difícil da gente comprar e fazer carteira e entender esse negócio. Aí o segundo momento, 2018, quando teve de novo o hype, né, das criptomoedas e tal, com o lançamento principalmente do Ethereum, que puxou isso. Aí eu já estava na faculdade, já no final da faculdade de ciência da computação. Aí eu comecei a entender realmente o valor, principalmente no Ethereum, porque ele trazia a proposta de ser a nova internet. E esse negócio de sistemas distribuídos, cara, isso é um negócio fantástico, fantástico, fantástico. E aí, isso assim, mudaria até como a internet funciona. Aí, mais um momento. Só que nesse momento a gente falou, não, eu tinha que investir, mas na minha cabeça eu não tinha dinheiro. Porque até hoje tem gente que pensa assim, não vou investir porque eu não tenho $20 para colocar. Sim. Tipo assim, não, eu não tenho... Ele quer pôr muito dinheiro para ganhar muito dinheiro na hora. Ele não quer pôr só $20, por exemplo, né? Não tem a paciência de esperar, né? Que na época $20 é R$30, né? Hoje é 500 praticamente. Subiu tanto e a gente sem paciência ficou de fora. Ou seja, fiquei de fora mais uma vez. Aí, depois da pandemia, a última dúvida que eu tinha de Bitcoin era... Falei, não, beleza, ele se provou como uma tecnologia, porque até então ele era uma proposta, mas ele não era uma tecnologia provada, então ele se provou que tinha realmente segurança, se provou que ele tinha escalabilidade, se provou que ele cresceu ao longo do tempo, se provou também que ele tinha valor, o valor intrínseco, porque para nós, o valor ele era muito aquela questão, né, que eu vim da fazenda, sei que também é da área do investimento, e lida muito com esse conceito, principalmente, não sei se é na cabeça do brasileiro, que valor para nós ele tem que ter um custo de trabalho ou de produção envolvido, porque senão a gente sabe, se o soja nada, se o soja custou 30 para ser plantado e colhido e ele está sendo vendido por 50, tem uma margem de lucro. Se ele está sendo vendido por 25, está no prejuízo, mas a gente sabe que o preço base é o preço de produção. Mas aí nesse mercado a coisa é diferente, né? Porque o Bitcoin em si ele não tem preço base. O valor dele era a privacidade.
Não tem laço, né? Não Se tem não laço. Para reclamar, se sumirem, se te tomarem isso de alguma maneira. Ou se você perder, um amigo meu perdeu R$20 mil numa transferência de carteira. Olha aí. Aí ele fez a transferência, colocou alguma coisa errada. Tem gente que esquece a senha, né? Não tem para quem reclamar. Aí, beleza, né? Perdi 2011, perdi 2008 no começo. Aí, só que depois da pandemia, veio uma coisa interessante. Quando todos os mercados cracharam, né, crashou no sentido assim, que veio a pandemia, todo mundo ficou com medo, algum recolheu o dinheiro, você sabe como é, ficou aquela loucura, aquela incerteza. E eu falei, e agora? O Bitcoin estava num preço bom, ele derreteu. Como a maioria dos mercados voláteis também. Eu falei, será que ele vai recuperar? E ele recuperou muito mais rápido que os outros mercados. Aí eu falei, não, agora a coisa está testada e aprovada, porque ele já se provou da parte de tecnologia, já se provou ao longo do tempo da aceitação, o valor, né? E agora conseguiu passar por um crash aí, geral aí dos mercados, né? Então, a partir daí eu comecei a investir. Vamos ver, quem sabe daqui os próximos 5 anos por aí, a gente tem alguma coisa, né? Exato. Porque ainda está no começo tudo. Né? Totalmente. Eu, assim, o maior arrependimento que eu tenho, hoje eu não tenho, inclusive, na minha carteira, nenhuma cripto, mas pouco antes de explodir, quando o Bitcoin abriu na Bolsa de Chicago, os derivativos para serem negociados, tinha comprado lá um pouquinho, uns 2, 3 mil reais. Cara, e aquilo estrondou. Eu acho que foi final de 2017 para 2018. E aí, sei lá, esses 2 mil reais virou quase 20. Pulou muito rápido o preço, né? E aí minha esposa, vamos viajar, sair de férias. Falei, então vamos, mas pô, vamos tirar essas criptos aqui. Eu não sei se esse negócio vai valorizar mais ainda. Nossa. Torrei toda a viagem. Passamos 15 dias no Rio de Janeiro gastando dinheiro. Cara, mas hoje talvez aqueles 20 mil reais tinham virado 200, 300. Com certeza, nossa. E meu maior arrependimento foi quando aconteceu o crash, que o Bitcoin caiu ali por volta de $7 mil, 6.500, 2020. E eu falei, cara, eu deveria vender tudo que eu tenho e comprar disso aqui. Mas eu fiquei com medo ainda, né? Mas ainda bem que você não vendeu tudo, porque aí eu acho que a gente perde também um pouco o loucura princípio daí, né? da diversificação, né? Eu acho que aí, e aqui agora a gente está em Goiás, e Goiás, para quem está nos assistindo de outras localidades, é a terra das pirâmides, né? Nossa. Eu nunca vi nascer tanta pirâmide. Como é que era do boi? Nem em Goiás. Tinha do boi aqui, tinha do Boi Gordo, a Fazenda Reunida dos Boi Gordo. Tinha da Avestruz Master. Acredita que eu conheço pessoal lá do Pará, porque aqui no Goiás tem muito paraense que é daqui da região sudeste ali, né? Sim. E nós ali somos mais ligados ao Mato Grosso, Novo Progresso ali, até o porto de Miritituba. E gente de lá, nessa época, que investiu nesse negócio de Avestruz Master, investiu, né? Gente do Brasil inteiro, na verdade. Eu acho que eu ouvi boatos que tinham pegado a lista de clientes que, né, se lascaram na Boi Gordo e também ofereceram para a Avestruz como se fosse a oportunidade de, poxa, você tomou prejuízo lá atrás, agora é hora de recuperar. Caraca. E aí tomaram tombo também do mesmo jeito. Mas aqui já teve várias outras, né? Lingote de ouro, Cryptacoin, que foi alguns anos atrás. Tinha um pessoal, uma vez, eles eram no Mato Grosso do Sul, cara. E aí, mas sabe o que eu acho engraçado? Eles tinham esse negócio era uma pirâmide de criptomoeda, falavam do Bitcoin. Foi em 2018 também. Que 2018 foi igual agora, né? Tá toda essa fofoca de Bitcoin. A mídia inteira falando, então todo mundo quer saber que negócio é aquilo, né? Aí eles inventaram um pega bobo, né? E aí teve gente que perguntava, e o que você acha disso? Falou, o que você acha de Bitcoin? Falei, eu acho uma boa. E o que você acha disso aqui? Eu falei, isso aí não é Bitcoin, né? Isso é pirâmide. E eu sempre falo pro cliente, né? Se você vai comprar alguma coisa, tem que ser na sua conta. É claro. Você vai abrir uma conta no exchange ou vai ter uma carteira, seja física ou seja virtual, tem que ser no seu nome, no seu CPF. Então, transferir o dinheiro para alguém, você não sabe como é que essa pessoa vai fazer o controle, essa gestão, é um risco muito grande. É verdade. Ou você faz contando já que você não vai ver aquele dinheiro mais. Então, se receber, legal.
Mas o que andam prometendo por aí de 3, Não, 4, até 5, hoje, 20% né? ao mês é um negócio muito Pois absurdo. é. Até hoje tem muita. Mas sabe de uma coisa? Esses dias eu coloquei um vídeo no TikTok falando mal de uma moedinha aí, que ela é uma moedinha meme. Ela não tem fundamento financeiro, né? E aí um monte de gente, nossa, ficou bravo e tal, e não sei o que. Não, mas eu vou ganhar dinheiro. E tem gente falando, não, eu vou entrar, vou ganhar dinheiro, o que importa é o lucro. Mas tudo bem, se você tem coragem de arriscar. Sim. E a parte interessante é que, para o brasileiro, principalmente, ele não quer entender a questão, como funciona ali, como a linguiça é feita, né? Ele quer entrar na pirâmide no começo, basicamente é isso. Ele sabe que aquilo... Eu já tive vários clientes que perguntaram, cara, você não conhece uma pirâmide que tá no início, pra eu botar um dinheiro? O problema é esse. Porra, cara, não dá, entendeu? E mesmo que eu conhecesse, eu não indicava ninguém, não faz sentido. Assessor financeiro... Indica. Pensou o japonês da Polícia Federal batendo na porta do escritório? Ô, vem cá, ó, tá na hora de dar um depoimento. Vamos ali? Tá louco, nunca. Mas tem muito. Infelizmente, o sonho, a vontade, né? O sonho de ficar milionário, ficar super tranquilo da vida do dia pra noite é muito existente com muitas pessoas. Cara, e há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, esse discurso ele era muito maior no mercado financeiro, né? Na bolsa. O pessoal ali do day trade e tal, aquela coisa. Olha só, vou almoçar, vou jantar aqui no Coco Bambu, vou fazer um trade aqui, vou pagar como esse trade que eu tô fazendo aqui agora. Cara, eram umas coisas absurdas. E eu conheço um monte de gente que caiu nessa. Não tô dizendo que day trade, swing trade, position, pessoal que entende do negócio, que ele não ganha dinheiro, né? É discutível, inclusive, eu não invisto mais. Tem o pessoal aí que faz dinheiro nesse negócio. Sim. Né? Consistência, né? Se você se dedica, se você falar, não, eu vou trabalhar de fato com isso, é um processo que leva tempo. Um médico não faz uma cirurgia antes de terminar a faculdade. Ele leva 10 anos, 12 anos, às vezes, para estar apto para fazer uma cirurgia de uma determinada especialidade. No trade é a mesma coisa. Se você se realmente dedicar e aprofundar nos estudos... Acredito sim que tem condições de alcançar aí um determinado resultado, mas também não é um resultado meio que explode do dia para a noite. Cara. Vai ter um certo resultado com o tempo, consistente, você desenvolve seu método e aí, ao longo do tempo, você vai criando ali sua reserva financeira. Né? Mas os bons traders que eu conheço, por exemplo, antigos e mais recentes, cara, todos eles diversificam as operações. Ou o cara tem que ter um plano de segurança, e ele né? Começa a aplicar no outro setor, como gado, dentro da pecuária, soja, e ele vai fazendo ali a sua reserva num outro ativo que não é aquele que ele faz todos os dias. Porque o psicológico do ser humano, e dentro da economia comportamental, nas finanças comportamentais, se estuda isso, a gente está sujeito. A gente vai querer fazer. Se tiver lá à disposição para a gente der 2, 3 cliques no broker, vai acontecer. Você pensa que aquilo sempre vai dar certo. Isso é tão interessante que até na minha área, e o pessoal da aviação também trabalha muito com isso, tem um princípio, eu não lembro o nome de nada, mas o princípio é o seguinte: se ele fez uma vez o procedimento errado e aquilo deu certo, ele se sente confiante de fazer de novo errado, e aquilo vira um vício. E basicamente, o mercado financeiro tem muito disso. Né? E eu vou te falar, minha história começou no mercado financeiro assim. É mesmo? Eu ainda... 2013, 14, para virada de 14, peguei quase 1 ano e meio de um nível de acerto muito grande, 10, 15, 20% de resultado ali na média de cada operação. Cara, e aí não me atentei à eleição em 2014. Nossa, Dilma... Total, ainda eu tinha começado a economia logo na sequência dessa situação. Foi quando eu quebrei a primeira vez na Bolsa nessa situação. Dilma foi eleita, eu achei que a Aécio ia levar... Mas me atentei para a situação da eleição muito próximo já da data. Cara, e aí perdi a banca inteira. Nossa, tenso, né? E aí, esse é o grande erro. Se talvez no início tivesse começado com algumas perdas menores, tinha aprendido a lição mais cedo. Como no início os resultados foram muito bons, poxa, eu estou muito confiante agora, e aí você vai aumentando a mão. Cara, e aí é quando vem o crash.
E você perde tudo. E aí bate aquela bad, né? Exatamente. E aí eu perdi grana com derivativos, com opções, sem saber. Eu achei que até a data de vencimento eu tinha para, às vezes, colocar mais dinheiro para arcar aquela estratégia que eu estava fazendo. Cara, então 2 erros. Não conhecer aquilo que eu estava negociando de maneira adequada, sem antes parar para estudar em profundidade, ter conversado talvez com outras pessoas, ter operado menor. Então acho que foi uma série de erros sucessivos que levou exatamente ao primeiro crash. O segundo depois, aí vocês vão imaginar o tanto que eu gosto da Dilma, né? Porque o segundo foi exatamente no impeachment da Dilma. Então quebrei a primeira vez na eleição da Dilma, a segunda eleição dela, né? Porque a primeira foi em 2010, mas a eleição de 2014, depois no impeachment. Só que aí eu operei, já sabia, já entendia muito bem a dinâmica com os derivativos, mas exagerei exatamente na mão. Ao invés de ter operado muito menor, quis exagerar e aí eu tomei o segundo ferro. Cara, tem muito isso, né, cara? Eu acho que é do ser humano essa questão. Você começa a ganhar e você pensa que sempre vai ganhar e de repente você coloca ali no tudo ou nada e dá nada. Exatamente. A probabilidade, né, de dar erro é muito maior. Apesar de falar que é 50-50, cara, mas a chance pelo emocional, às vezes você monta a operação, caiu ali 50%. Se você tivesse esperado 2-3 dias, ela tinha voltado, tinha dado muito mais dinheiro. Pois é. Só que você, poxa, já perdi 50%, não estou disposto a perder mais. Você realiza do prejuízo de 50% ou mais, né? A gente tem casos aí na história, às vezes, de uma determinada ação. A própria Amazon, poxa, chegou a cair 90% na sua história. Quantos investidores você imagina que deve ter permanecido com as ações caindo 90%? Muito poucos. Então, essa é a realidade, né? Igual B3 agora, né? Nesse exato momento que a gente vive. Muitos dizem, é hora de comprar, tá barato. Outros falam, não vou entrar nesse negócio que eu perdi grana pra caramba. O que você fala como um cara do mercado aí, da bola de cristal? Eu acho que tem realidades diferentes. Cada investidor, óbvio, que tem o seu perfil, tem ali seu planejamento, quanto tempo ele quer recuperar ou utilizar aquele recurso para alguma coisa que ele definiu, seja para comprar uma casa, uma viagem, aposentadoria. Eu, particularmente, sou muito adepto de comprar sempre, né? Independente se está muito alto ou muito barato. É a filosofia do Warren Buffett, né? Compra e retém. Vai fazendo preço médio em bons papéis, em boas empresas que têm fundamentos. Até uso um capital 10%, 15% para aqueles ativos que eu acho que são mais arriscados. A própria IRB tem posicionado um pouquinho dentro da minha carteira. Mas uma outra parte deixo naqueles papéis que eu acredito que realmente faz sentido para o médio e longo prazo. E vou fazendo defesas de maneira estratégica com as opções. Em determinado momento, quando eu acho que o negócio está meio negativista, eu protejo a carteira com as puts. Quando o negócio está um pouco mais positivo, eu opero com as calls. E assim a gente vai manejando a carteira. Mas há vários analistas, e aí eu não sou analista, para cravar e falar, não, a bolsa de fato está muito barata ou está cara. Defendem que a B3, principalmente na ótica do gringo, que olha isso em dólar, está num dos menores patamares dos últimos 15, 20 anos, isso praticamente. E você olha o gráfico, de fato, graficamente, está num dos menores patamares. Significa que pode cair mais? Pode. Vem eleição por aí, né? O tamanho do buraco. Então eu acho que, poxa, quem está começando agora nunca colocou nada em bolsa. Poxa, você acha que o zero é o suporte mais forte da bolsa? Divide. Como qualquer coisa na vida. Porque, poxa, se você coloca tudo de uma vez e cai mais 50%, poxa, você vai sair machucado, nunca mais vai querer operar aquilo, nunca mais vai querer colocar dinheiro em bolsa e vai falar que bolsa é cassino. Pelo contrário, se você divide, por exemplo, as suas compras, divide o patrimônio em 10, compra um pouquinho todo mês, diferentes papéis, calibra isso com renda fixa. Poxa, a gente tem visto agora, na véspera de Black Friday, CDBs de algumas instituições pagando 15,20 ao ano. Cara, dentro do limite do FGC, que é R$250 mil, tá fantástico. Você coloca uma fatia do dinheiro, isso para 5 anos, em 5 anos você dobra o capital. Quem está disposto a esperar 5 anos para dobrar o capital? Esse é o grande problema, né? O pessoal quer e quer agora. Esse é o negócio. Eu acho que esse é o que pega muito, né? Exato. Dá para ganhar muito dinheiro na renda fixa? Dá. Poxa, para dobrar o capital leva 5 anos.
Basicamente esperar esse prazo acontecer. E é só sentar e esperar. Exatamente. Então, para quem está começando agora, nunca teve essa experiência, começa pequeno, coloca lá um pouquinho, 10%, 5% do capital, vê como é que vai ser isso, começa a estudar um pouco mais das empresas, cadastra no site de RI, todas as empresas são obrigatoriamente a lançar os balanços de maneira pública, então todo mundo consegue ter acesso. Uma vez por trimestre tem as apresentações com os diretores financeiros, os CEOs das empresas. Assiste, escolhe lá 10, 15 empresas que você acha que faz sentido, começa a monitorar e acompanhar essas apresentações. Com o tempo vocês vão ver, inclusive, quem é do diretor ou CEO que começa, às vezes, a esconder algumas informações. Porque da maneira que, às vezes, eles apresentam, poxa, se o lucro líquido recorde, primeira apresentação no primeiro slide, lucro líquido recorde. Se o lucro líquido não foi tão bom, talvez esteja no segundo, terceiro slide. Então eles já começa a pegar a manha ali, como é que aí funciona. eles colocam outra informação que é relevante, faturamento, número de clientes, traz outras informações. Com o tempo você vai pegando um pouco dessas apresentações, o que está fazendo sentido, como é que a empresa está evoluindo. E sempre no final tem os analistas que cobrem as empresas daquele setor e eles fazem várias perguntas bem pontuais e são interessantes de ouvir, porque aí você vê se o CEO, o diretor financeiro, está tentando mentir alguma coisa ou se ele de fato fala aquilo de maneira clara. Então ali você começa a filtrar, poxa, não, eu gostava dessa empresa, mas com essa apresentação, essa declaração, não estou disposto a colocar dinheiro. E aí você vai selecionando os papéis que você acha que realmente faz sentido. Cara, isso que você falou é muito interessante, até para o pessoal mudar a mentalidade, né, de bolsa, como que funciona, principalmente no mercado de renda variável. Porque o pessoal pensa que é igual jogar no bicho ou na Mega Sena. Você vai lá, compra o bilhete premiado, espera ele valorizar 300, 400, 500, 1000% e tal, dei sorte, comprei Magalu no começo, aquela coisa toda, Sim. né? Isso acontece, mas a gente está falando aqui que você precisa conhecer a empresa a qual você está se tornando sócio, que quando você compra a ação dela, basicamente você está comprando uma parte societária. Basicamente não, você está comprando uma parte societária, né? Exato. Isso é muito difícil para a pessoa que nunca, não sabe nem para onde que vai ele fazer, ou de repente um acompanhamento, assim, uma análise mais... Não é difícil. É acessível totalmente. Às vezes as pessoas da área do mercado financeiro tentam colocar que o negócio é muito complexo para parecer difícil e ter, obviamente, remuneração melhor na cadeia como um todo. E eu trabalho, posso dizer, porque eu estou vivenciando esse negócio todos os dias. Mas se você começa a olhar isso com uma certa frequência, você vai começando a visualizar as informações de maneira adequada. Com 6 meses, 1 ano, você vai perceber que dá para muita coisa ser filtrada, faz sentido ou não faz sentido? Não, essa empresa não lucra tem 10 anos. Então, para que eu vou ter esse negócio dentro da minha carteira? Faz sentido? Claro. Não faz sentido. Então, se a empresa não dá dinheiro, não vou comprar. Poxa, essa aqui dá dinheiro há 30 anos. Cada trimestre está um pouco melhor do que o anterior, de vez em quando dá uma caída. E isso vem crescendo de maneira consistente. Poxa, essa é uma ação que talvez seja elegível para a minha carteira. Coloca aquilo dentro da pasta, começa a monitorar, ver quem é o CEO, liga às vezes no RI para perguntar alguma coisa que você viu ali de informação técnica, porque os caras respondem, tem trocentos e-mails. Uma hora eles respondem. Então, com o tempo, você vai conseguindo... E hoje tem sites, né? Inclusive, bem acessíveis. Antigamente, você quase não tinha essas informações compiladas num só lugar. Você tinha que ficar catando isso de maneira isolada e tentar fazer essas comparações. Hoje em dia você tem várias plataformas, né? Baster, Assuno, TC, tem várias plataformas que já te entregam com uma assinatura com valor razoável, muito baixo. Você vai gastar 20, 30, 40 reais às vezes por mês. E a gente para entrega ter tudo acesso a mastigadinho. essas informações. Às vezes alguém acha, poxa, mas é caro pagar 30, 40 reais. Caro, vocês vão ver que quer quebrar 1, 2, 3 vezes. Então, antes de pagar 200, 300 reais ao longo do ano para ter as informações, para aprender a olhar, do que tomar um ferro de 20, 30, 40, 500 mil reais às vezes. Então, é um negócio muito louco. Com certeza, cara. E conta como é que foi. Eu já te conheci no mercado financeiro, né? Conta pra gente, como é que foi que você iniciou, de repente um dia você estava em casa e de repente sua mente se abriu e você falou, nossa, eu amo o mercado financeiro, eu vou fazer isso.
Cara, essa história é uma história muito engraçada, na verdade, porque eu nunca imaginei trabalhar com o mercado financeiro na minha vida. Foi ao acaso. Eu antes, lá no início da minha carreira, trabalhava com marketing e eventos, inclusive muito voltado à cultura nerd, né? Os eventos de animes, games, tecnologia, essa coisa toda. Só que, cara, foram 10 anos, né? Essa agitação toda, final de semana, fora de casa, longe da família. Eu falei, cara, eu quero mudar um pouco de ramo, quero trabalhar agora mais tranquilo. E aí eu resolvi fazer economia. E dentro da economia eu conheci uns malucos, mais malucos que eu. Nossa. E aí os caras, de tanto conversar assim sobre investimento, sobre ações, já operava, né? Já tinha uns 2 anos, na verdade, que eu colocava dinheiro, já tinha quebrado. E aí eu falei, poxa, vamos criar um clube de investimento? A gente reuniu lá algumas pessoas aqui na UFG. Começamos um clube sem R$1, pra você ter noção. Eu tinha acabado de quebrar em 2014. Tinha vontade de investir, né? Só não tinha dinheiro. E a gente bateu na porta de pelo menos umas 30 corretoras na época, 2015 para 2016. Todas elas, poxa, precisa de 300, 400, 500 mil reais, R$1 milhão para começar um clube. Eu falei, poxa, mas queremos fazer um negócio, mas como é que a gente vai fazer isso, né? E aí a gente achou o André e o Bruno, cara, que são 2 pessoas que eu tenho a agradecer muito, resolveram abrir as portas, né? Eles tinham um escritório da XP aqui em Goiânia. O André tinha acabado de mudar, inclusive, de São Paulo para cá, por conta da esposa dele. E aí, poxa, eu abro esse clube para vocês. Já sei como é que faz esse negócio lá dentro da XP. Vocês precisam começar com nada. Estruturo, só que é o seguinte, vai custar R$7 mil ano. Vocês estão dispostos a pagar? A gente paga, não tem problema. A gente faz um rateio aqui. E assim a gente começou. Começamos, a primeira aporte foi de R$300. A gente assim, pô, coloquei R$300, eu tô com uma dívida no ano de 7 mil. Né? Aí assim começou. Aí veio o impeachment da Dilma na sequência, quebrei de novo na pessoa física, mas ainda tinha um dinheirinho dentro do clube. E aí, naquela época, eu trabalhava para o Ministério da Cultura, fazia um projeto de pesquisa sobre economia criativa, e não tinha mais um contratante. O Ministério da Cultura, quando o Temer entrou no poder, ele encerrou o Ministério da Cultura. Fizemos as coisas todas lá correndo para entregar todos os relatórios, e eu tinha quase um ano de trabalho ainda pela frente. Eu falei, poxa, eu vou fazer o que agora na vida? Não tinha planejado essa coisa tão rápida assim, né? E aí o André e o Bruno fizeram um convite para ir trabalhar com eles na XP. Foi um baita de um aprendizado, porque eu comecei primeiro a trabalhar na mesa de câmbio. Então, para empresa que fazia importação, exportação, remessa internacional, fazer hedge, trava de quem fazia essas operações de soja, boi, milho. E ali começa o meu processo de aprendizado, de fato, o mercado financeiro, né? Esse escritório depois passou por um processo de fusão. Fui trabalhar no back-office de um fundo chamado Panameira, junto com o André. Fiquei quase um ano com ele tocando a parte do fundo. Foi espetacular. E aí, foi bem na época que o Itaú comprou lá os 49% da XP. O escritório já estava crescendo muito. Abria mais de 100 contas por mês, para você ter ideia, lá em 2017 para 2018. E aí, resolvi virar assessor de investimentos. Então, minha escola, no início, foi XP. Hoje eu estou no BTG Pactual, sócio da Aliar Investimentos. Mas já passei como head da mesa de renda variável e, cara, é um aprendizado muito grande. É um processo que eu falo. Você tem precisa quantos começar... anos? Já tem uns mais de 10 anos nesse negócio. Já tem 5 anos assim, de trabalho efetivo, né? Dentro do mercado financeiro. Mas eu já acompanho isso há muitos anos. Já tem mais de 12 anos que eu já fazia algumas operações bem pequenas. E a gente precisa começar. Mesmo que às vezes eu não estivesse trabalhando no mercado financeiro, tenho certeza que hoje eu estaria fazendo alguns investimentos de alguma maneira. Como pessoa física normal, não só dentro do clube, né, pelas vantagens tributárias que existe, mas a gente precisa começar de algum lugar. É verdade. E isso é muito tangente a todos, né? Sempre nossa, eu preciso começar uma academia. Segunda-feira eu começo. Preciso começar, tal dia eu começo. E tem muita gente que inclusive pessoas do meu convívio que eu conheço, nossa, cara, eu tenho muita vontade de trabalhar no mercado financeiro. Estou estudando sobre isso, daqui uns dias eu faço aí. Talvez daqui para você ter ideia, ano que vem eu tiro a Ambima. A minha prova de certificação eu estudei 15 dias, cara. Ok, já trabalhava, já tinha passado pela mesa, já tinha trabalhado no fundo. E aí, para atender clientes pessoa física, você tinha que ter a certificação. Cara, 15 dias de estudo. Ok, se eu não tivesse trabalhado no mercado financeiro, ia levar uns 30, bem estudado. Então, se a pessoa tem vontade de ir para o mercado financeiro, cara, a primeira porta é a certificação. Tem algumas certificações, né? CPA 10, 20, CEA da Ambima.
Para quem quer ser gestor, tem o CGA. Para quem quer ser assessor, tem a prova de AI da Ancor. Então, a pessoa às vezes não sabe exatamente o que ela quer fazer. Ela precisa começar. Então, as certificações são porta de entradas para os bancos, para as corretoras, para as gestoras, para as casas de análise. Então, tem muita coisa de oportunidade aí nesse setor, assim como o setor de tecnologia, né? A gente vê hoje o setor de tecnologia e muitos deles têm certificações também. Tem, né? Principalmente a área agora de segurança da informação, com LGPD, né? Tem muita certificação, pessoal de cloud também. Só que a tecnologia tem um negócio engraçado, né? Ela não tem restrição. O cara pode não ter nenhum tipo... Eu conheço gente que o cara nunca pisou o pé numa escola, mas ele já sabe, já trabalha há 10 anos, o cara tá lá desde a época do COBOL fazendo esse negócio, e ele é sênior, cara. Ele ganha aí seus 40 pau de salário. Né? Autodidata, né? Ele foi lá. Então, na computação aprendeu. tem isso. No mercado regulado, lógico que isso, né, até nem pode, né? Mas computação é o cara... Se você tem... É o que eu sempre falo. Se você tem um bom portfólio, né, é o que você precisa é um portfólio. Na computação é isso. O próprio Thiago Reis da Suno, ele fala assim, poxa, você quer acessar mercado financeiro? A melhor maneira é você encontrar alguma solução para alguma coisa. E aí você pode apresentar uma análise de uma determinada empresa, você pode fazer uma varredura de alguma empresa e tentar identificar ali alguma coisa que os analistas do setor não visualizaram, né, pelas atribulações do dia a dia. Então, a gente tem uma série de maneiras de acessar mercado financeiro, de trabalhar com isso, ou dentro da área de tecnologia, resolvendo os problemas que a gente encontra no dia a dia, né? Cara, e tecnologia, na verdade, ela tem tudo a ver com tudo hoje em dia, né? Mas, não tem como. Até no agro, que a gente está aí mais por dentro, ligado de alguma forma... Tem tecnologia no campo hoje certeza, muito forte, né? E eu nasci na fazenda até 2008. Não, 2008 não. Até 2005, que foi quando eu saí de lá para poder fazer, para estudar, assim, fazer faculdade e tal. E eu não entendia nada de computador. Nada. Eu dizia, não gosto desse negócio. Hoje eu sou cientista da computação. Só que quando você... depois que você passa por uma faculdade que você estuda ali os fundamentos gerais de todo esse processo, cara, você começa a ver muitas... Não é nem oportunidade, cara. É muito mais do que oportunidade, é necessidade. Sim. Você começa a ver a necessidade daquilo. E hoje eu trabalho com a parte de automação, né? É uma empresa de automação de centros de distribuição e que trabalha muito essa questão de otimização de processos com o uso da tecnologia. E automação de marketing e vendas também, né? Agora, a partir desse podcast que vocês estão vendo, nós está sendo patrocinado pela Star Labs, né? Que essa é a minha empresa de automação de marketing. Por quê? Porque, tecnologicamente, o Brasil ainda é muito atrasado. Né? Aqui, por exemplo, uma vez eu fui na reunião da Zebra, que é um dos principais fabricantes aí dessa área de tecnologia para logística, né? E o cara falou, olha, um colaborador americano trabalha por 3 brasileiros. Aí todo mundo ficou cabelo em pé. Falei, esse povo tá chamando a gente preguiçoso. O cara sai lá dos Estados Unidos para falar. Tá jogando isso na cara. Esses aqui, americanos, né? Mas aí ele mostrou por quê. Cara, lá o fator humano, né? Ele é um capital realmente. O pessoal entende como capital humano, né? Um recurso humano. Então, a empresa investe pesado para que esse cara tenha computação vestível, para que ele tenha todo um sistema que ele... Já viu aqueles exoesqueletos que o pessoal usa nas fábricas de carro, né? Sim. Então, a produtividade do cara triplica. E isso... e outra, a qualidade de trabalho, porque no começo todo mundo pensa, não, automação, tecnologia vem e substitui o trabalhador. Na verdade, não. Né? Ela ajuda o cara a ter qualidade de vida e também a empresa, né, ali o processo ter mais, além de segurança, mais performance. Esse é o grande ponto. Isso é tão engraçado que eu comecei a estudar um pouco de automação tem pouco tempo, na verdade. E foi exatamente por demandas que eu tinha com a minha mãe, na chácara dela. Ela tem o caseiro, mas não dá para fazer todas as atividades que são necessárias ali ao longo do dia, né? Já é uma pessoa um pouco mais de idade.
Até porque hoje é difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar no campo, né? É verdade. A gente tem visto uma migração de pessoas que saíram do campo para a cidade para estudar e tem voltado com uma bagagem de conhecimento fantástica nos últimos anos, mas ainda tem uma carência muito grande. É verdade. E aí poxa, o que eu posso ajudar ali, já que a minha mãe só vai lá na chácara aos finais de semana, né? Seja para molhar uma planta, para dar um alimento para algum animal, uma galinha, um porco, algum tipo ali de suporte para isso, sem ter que toda hora a pessoa sair e carregar um monte de coisa, um peso, né? Cara, e achei algumas coisas tão interessantes. Você precisa hoje basicamente de um ponto de internet. Ou que funcione 4G pelo menos, né? 3G. Que para nós lá ainda é um problema, mas... Lá ainda é um progresso, ainda é um problema, pro lado do Pará. Mas aqui em Goiás, várias regiões já têm essas conectividades. Cara, você precisa simplesmente de um aparelhinho que conecta a essa internet, via roteador mesmo, comum aqui que a gente tem dentro de casa. Você pluga esses aparelhos, cara, e ali, de tanto em tanto tempo você programa para que a comida desça, por exemplo, num determinado recipiente. Você pode fazer um recipiente maior, sei lá, 100, 200, 500 quilos de ração, por exemplo, e ele tem um funil um pouco menor que ele é restrito exatamente pelo sistema de automação. De 1 em 1 hora, de 5 em 5 horas, de 12 em 12, ele aciona o mecanismo e cai lá 5, 10 segundos de ração, que é suficiente. É fantástico. Cara, é um processo muito louco. Cara, e olha, sem contar aqui, pessoal que tá vendo, é um aparelho chamado Arduino que faz que é o microcontrolador desse negócio. É muito barato. Tipo assim, para você fazer um sisteminha desse, você gasta uns R$300 no máximo. Com o Arduino custa uns R$100. E não precisa você ser um cara expert em programação. Acho que nem saber programar você não precisa, porque tem ali as paradinhas quase tudo pronto. Sim. Hoje então, tem no muito YouTube acessível. Disponível pra você ver a pessoa te ensinando a como é que configura aquilo, né? Eu conheço, tem um colega meu que ele estudava comigo, que ele era de fazenda também. Ele fez um tanque, um tanque não, era como é que é? Servia ração para peixe automatizado lá. Eu esqueci como é que é. Um comedouro lá. Servia de tantas horas, tinha lá o tanto que tinha que jogar e o trem... Nossa, e facilitou demais a vida. Porque não pode ser muito, porque senão estraga, desperdiça a ração. Isso, e até prejudica a qualidade da água, né? Exato. Então, e se você precisa sair da fazenda por qualquer razão, ou na cidade, porque eu preciso comprar ou entregar alguma coisa, poxa, quem que vai alimentar os peixes? Você faz um processo desse de automação... E é fantástico. Cara, é fantástico, super barato. Em 2019, ou foi 2018? Foi 2019, eu acredito. Não, foi... desses 2 anos. Eu fui numa feira de tecnologia para o campo, chamada Agrobit, que aconteceu lá em Londrina. Cara, até eu que sou da área, ver um povo de Israel, ver um povo de outros... Estados Unidos, outros lugares afora, tem um povo da Holanda, com uns projetos que a gente olha assim e fala, cara, que coisa maravilhosa. Se você vê como que o povo de Israel planta, que lá é deserto, né? Que nem aqui que chove. Sim, né? Exato. Aí eles têm um esquema de captação de água lá da atmosfera e altos processos tecnológicos para fazer dessalinização da água para poder... E o cara tem plantação de uva, cara. No meio do deserto. No meio do deserto. Então, quer dizer, para a tecnologia, é ela que resolve essa questão, inclusive... do problema que a gente está tendo ambiental hoje, né? O custo ali, gasta-se muito recurso para produzir um espaço muito grande, né? E tem muita perca ali nesse processo produtivo. Então a tecnologia ela vem para resolver isso, né? A automação, basicamente o que a automação compra? O que ela resolve? Não é nem dinheiro, é o bem mais importante de todos, é tempo. Muito. Tempo. Pelo simples fato do cara colocar rastreabilidade ali no centro de distribuição, né, e com código de barras para ele fazer a separação de mercadorias, e que muitos centros de distribuição por aí já tem. Mas o simples fato do cara usar um computador que a gente chama de coletor de dados, que é um computador que já vem embutido com um leitorzinho, que basicamente esse é o foco da StarTech, uma das empresas que eu tenho. Se o cara usar que ele é igual a uma pistola, ele tem, dependendo do processo dele, ele tem um ganho melhor. Se o cara usar um outro que é vestível, dependendo do processo, o cara por operação, ele ganha de 3 a 5 minutos
Então, isso no final do dia, o cara somando aí 300 colaboradores que ele tem fazendo isso o tempo inteiro lá, 24 horas, cara, o cara tem basicamente 10, 20% até 30% de ganho da jornada produtiva do pessoal ali dentro. Né? Fora a questão de erro e tal, e as outras coisas que estão envolvidas no processo. Então, é isso. Eu acho a tecnologia maravilhosa, é por isso que eu tô nela. Eu sou um apaixonadaço. Assim, eu sou duas profissões que eu acho que se eu não fosse hoje no mercado financeiro, e eu sou frustrado por isso, porque nunca investi de maneira adequada. É em programação e design. Eu acho que são duas profissões hoje. Que eu falasse, Cássio, se você estivesse começando do zero, o que você faria? Uma dessas duas áreas vai ter demanda para o resto da vida nesses dois setores. Cada dia mais, hoje as empresas competem por desenvolvedores e designers a nível global. Então, poxa, se você faz um bom trabalho, entrega aquilo no prazo, né, acordado. Cara, hoje em dia, empresas do outro lado do mundo podem te contratar. E nada impede de sentar e estudar e aprender. Eu sou muito de buscar novas skills, né? Que o pessoal chama esse nome bonito, que são novas habilidades. Vamos gourmetizar aí novas skills. As habilidades. Cara, na verdade, eu gosto muito. Porque desde o início, como eu volto lá no começo, um amigo meu chamou para ser sócio dele numa lan house. Eu peguei e fui. E até então, eu tinha acabado de sair da fazenda e eu não entendia nada de computador. Eu tinha raiva desse bicho, não sabia nem ligar. Já virou logo sócio da lan house. E virei sócio da lan house, na época. Eu não sabia nem como aquilo funcionava. Aí vi um carinha toda semana lá, e ele mexia lá e falava, atualizei o software e tirei os vírus e não sei o quê. E eu ficava, rapaz, como é que esses negócios, vírus, como é que esse trem entra? Que bicho é esse, Que né? bicho? Não, entra nesse computador e passa pro outro. Eu falei, uai, esse trem é igual gripe, né? Exato. E aí eu falei, não, vou estudar como é que foi, pra mim saber como é que funciona esse negócio. Aí fui, estudei, aprendi o básico, a parte ali de manutenção, montagem de computadores, não sei o quê. Gostei, né? Aí dali uns dias, a mesma coisa. Quando eu saí, que eu fechei a lan house, fui trabalhar num provedor de internet lá. E aí eu fui aprender também como é que funciona, porque eu sempre tive curiosidade. E eu sou desse, eu tenho curiosidade no negócio, eu vou lá saber como aquilo funciona. O pessoal até fala, né? Você não... hoje em dia, realmente, você não tem como saber de tudo. Mas de tudo aquilo que me interessa, eu procuro saber. Né? É o mínimo, né? Se você quer... É igual o mercado financeiro, coisa, você tem que cara. procurar um pouco. Eu já vi gente que falou assim, não, chama um assessor de investimento, que na verdade eu abri o olho para o mercado financeiro, porque você sabe, você que está dentro sabe como é, aqui no Brasil, essa cultura, ela é bem recente, essa cultura de investimento. Até depois do Collor o povo ficou tão escaldado, né? Exato, pegaram lá a poupança de um monte de gente. Pois é. E aí minha mãe mesmo, quando eu falei, olha mãe, a gente precisa diversificar, vamos investir aqui, o capital familiar aqui um pouco nisso, um pouco. Você tá maluco, nós vamos perder dinheiro, isso é especulação. Não deixa de ser um pouquinho, né? A gente gosta de especular um pouco, mas é importante diversificar. Claro. E até então, nosso patrimônio era todo engessado. Era a fazenda e uns terrenos que a gente tinha. Não tinha caixa. Aí quando você precisava de um dinheiro rápido para fazer qualquer coisa, não tinha. Sim. Mas aí eu era milionário. Né? E isso sempre foi triste. Aí, então, milionário sem dinheiro. Milionário sem dinheiro. E tem muita gente, até hoje, que é assim. Até hoje. Né? Tem muita gente que não entende isso. Aí falaram para mim assim, resumindo. Procura um assessor de investimento, entrega o dinheiro para ele e ele investe lá para você. Eu falei, nossa. Isso aí deve ser perigoso. Como que eu vou dar meu dinheiro para alguém que eu não conheço? É um processo de confiança muito grande, né? Porque às vezes você pega um assessor que não é o assessor mais, às vezes, bem capacitado ou com a melhor, né, boa fé. E às vezes tem pessoas em todos os setores boas e ruins. Com certeza. Às vezes o investidor dá o azar naquele momento de pegar uma que não era tão boa, né? Então é por isso que ele tem que, na hora de procura sempre conhecer, né? Geralmente um bom investidor, ele não está ali por acaso, igual, né, aparece igual uma entidade, né? O gênio. Você esfrega a lâmpada, ele aparece. Ele é um cara que já está fazendo aquilo há muito tempo, e tem já um know-how de conhecimento, tem uma carteira de cliente que pode falar dele, né?
Cara, isso é tão engraçado porque assim, eu acho que o mercado financeiro é uma das poucas profissões que pessoas muito bem-sucedidas financeiramente pedem ajuda para o que fazer com o dinheiro para pessoas que às vezes não são bem-sucedidas financeiramente. Então, você às vezes atende cliente de 20, 30, 50 milhões. Cara, o mercado de marketing também tem muito disso, cara. Marketing também é muito isso. O cara resolve o problema de todo mundo, só não resolve o dele. Exato. Então, assim, cara, é um negócio muito louco. Que às vezes é o seguinte, às vezes o cara tá no começo da vida, né? Às vezes ele fala assim, mas se para você confiar, o cara geralmente tem um Gamaliel ali, tem um cara que doutrina ele, né? Que é o mentor dele, Sim. que vai dar essa confiança compartilhada, né? Agora, quando você pega um cara do nada aí, e tem muita gente que cai nessa lábia, né? Por isso que cai nesse negócio de pirâmide. Muito. Cara, eu como assessor sempre tento estudar cada vez mais, porque as coisas mudam muito rápido. A gente está falando aí de cripto, dessas coisas tão tecnológicas que estão surgindo aí nos últimos tempos. E além de conhecer, de buscar estudar isso de maneira formal, cara, eu trouxe alguns clientes que eram muito grandes nos seus setores, no setor de saúde, no agro, na tecnologia, no setor imobiliário. Cara, se você tem um conhecimento de 20, 30, 40, 50 anos às vezes no seu setor, que eu não tenho e não vou conseguir adquirir isso nunca na vida. Eu não sou médico, então como é que eu vou entender como é que funciona a dinâmica de gestão hospitalar, o processo de cirurgia, como é que eu vou olhar os balanços, as análises do setor de saúde ou do agro, sendo que às vezes eu não faço parte daquele setor. Então, eu alguns anos atrás, trouxe alguns clientes exatamente para me ajudar nesse processo. E é como se fosse uma mentoria, né? Te traz ali algumas coisas, algumas informações, alguns documentos que no dia a dia você talvez não teria acesso por nem saber que existem. E aí, poxa, dá uma lida nisso. Assiste esse vídeo. Isso é aqui. fundamental, né? Pra você fazer network, aprender. Porque às vezes uma sacada ali, dessa troca de ideias, uma sacada ali leva você. Falei, nossa, eu conheço alguém que precisa disso. Ou lá na frente você, às vezes, estava precisando. E foi assim, inclusive, não exatamente com os conselheiros que eu tenho, mas o Anderson é meu cliente até hoje, né? Não vou falar o sobrenome para não quebrar o sigilo bancário, mas foi assim que a gente se conheceu. Você comentou agora há pouco que um amigo tinha te apresentado, quando você estava buscando exatamente entender um pouco mais dessa parte de mercado financeiro. Cara, é meu cliente até hoje, a gente tem, né, saiu da XP, veio para o BTG comigo, a gente faz várias coisas e é um processo que leva tempo para amadurecer. Você vê que a pessoa começa num determinado estágio, já vai fazer, acho que quase 3 anos que ele está comigo. Cara, hoje está num processo totalmente diferente de 3 anos atrás. E daqui 3, 4 anos vai estar muito diferente do que está hoje, né? É verdade. A coisa está mudando de forma da velocidade da luz ultimamente, né? Exato. Depois da pandemia, isso foi percebido na área de tecnologia. Depois da pandemia, aquela disrupção que a gente estimava que era para acontecer em 5 anos, ela aconteceu em 1 ano. Essa questão do digital, né? Hoje, por exemplo, a empresa que ela não está focada no marketing digital, ela só tem mais o ano que vem de vida. Simples assim. Ela já está respirando por aparelho, cara. Eu era uma pessoa que achava muito estranho esse negócio de trabalhar de maneira remota, né? Home office. Pois nunca consegui imaginar um negócio desse. Cara, hoje em dia é a coisa mais simples do mundo. Você quer estar aí de bermuda e sandália em casa. Eu passei 6 meses trancado dentro de casa. O único lugar que eu ia era pro supermercado. Buscar o alimento ali, só, mais nada. Nem posto de combustível eu abastecia, eu acho, porque era tão perto do supermercado, não lembro de assim, vou no posto de gasolina abastecer. Nossa, foi tão econômico aquela época disso. Se a gente né, soubesse como é que ia ser o posto, tinha voltado um pouquinho antes. Cara, mas é tão engraçado que hoje em dia você atende gente, eu atendo pessoas que estão fora do Brasil, né? Xangai, Hong Kong, no Japão, na Europa. Cara, tudo à distância. Tem cliente que eu nunca vi na vida, assim, pessoalmente. É um negócio muito louco. É verdade. Eu não imaginava que você tem cliente em Xangai, cara. Sério. E aí os horários é tudo trocado, entendeu? Porque, fuso horário, eu atendo o cliente 1h da manhã, meia-noite. E aí a esposa, cacete, Castro, vai dormir, você tá trabalhando até essas horas. Mas hoje é o dia que eu tirei para falar com ele. Então, cara, faz parte. E tem brasileiro espalhado aí no mundo inteiro, né? Então, o pessoal às vezes sai daqui com sonho de alcançar aí seus objetivos. Minha mãe é uma pessoa que passou muitos anos fora, por exemplo. E às vezes vai para lá e não sabe o que fazer. Às vezes manda o dinheiro
para alguém da família cuidar, por exemplo, cara, e quantas vezes eu já vi coisa errada? Alguém da família passar a mão no dinheiro. A coisa já começa errado quando começa com esse alguém da família. Já tá errado quando você fala em dinheiro. Né? Cara, tem gente boa em tudo quanto é lugar, tem gente ruim em tudo quanto é lugar, inclusive dentro da família. Mas pelo menos, não vou dizer nada, porque senão vamos comprometer até com a minha, né? Senão você entrega não. Cara, mas isso é muito louco. Assim, a gente tem exemplos de clientes que são artistas, né, cantores, jogadores de futebol. Cara, da mesma forma, às vezes você confia no próprio empresário da pessoa, ou no irmão, no pai que faz ali a gestão da carreira desse profissional. E mais cedo ou mais tarde tem um negócio desse, sabe? Então, a gente já viu situações mais loucas possíveis no meio artístico e dessas pessoas que foram para fora. Então, a gente precisa tirar um tempinho para olhar. Eu diria que 1, 2 horas, sei lá, a cada 15 dias que você tirar para estudar um pouco, por exemplo, você vai ver que no final do ano, muita coisa que você não fazia a menor ideia que existia, hoje você já tem conhecimento aí de muita coisa. É verdade. O brasileiro, por exemplo, gosta muito de imóveis, né? A gente tem o sonho da casa própria, sair do aluguel. Mas às vezes você entra num financiamento de 30, 40 anos, paga 3, 4, 5 casas. E aí faz parte do processo, né? E, poxa, às vezes você podia morar de aluguel de um determinado período, um pouco mais tranquilo. Investir, né? E começando esse processo de investimento. E hoje tem os fundos imobiliários, por exemplo. É uma categoria de investimento que eu gosto muito. Sou muito amigo do Baroni, lá da Suno também. Para mim, é o maior especialista em fundo imobiliário que a gente tem no Brasil. Cara, você começa a colocar ali, é muito democrático, inclusive. Você coloca 10, 20, 50, 100 reais. No mês seguinte, você já recebe os dividendos daquilo. Óbvio que proporcional àquele valor que você colocou. 0,8, 0,7, 0,6 de 100 milhões ou de 100 reais, a proporção é a mesma, só muda o volume. Mas você consegue ter acesso a isso muito fácil. Então, e aí, em determinado momento, você vai lá, compra aquilo que você quer à vista ou dá uma entrada maior para os juros, né, ficar mais atrativo. Então, tem muita coisa boa aí que dá para a gente fazer. O pessoal falava muito desse negócio de até para vender a casa que você já tinha comprado e colocar em fundo imobiliário. Você acha... Quer dizer, cada caso é um caso, né? Ninguém resolve a vida de todo mundo. Mas, assim, até eu entendo alguma coisa de fundo imobiliário, não sou especialista na área, mas já investi. Então, para mim, eu via algo com muito bons olhos. Porque, assim, se você tem um imóvel comercial bom, você consegue uma taxa de rentabilidade de, por exemplo, 60% de que você consegue num fundo imobiliário tradicional, tijolo. Sim. Fora um fundo de papel que você consegue ainda mais, né? Se a pessoa falar, não, eu quero comprar coisas físicas, coisa real. Eu era muito disso, inclusive, também. Aí depois eu abri um pouco a cabeça e falei, não, vou comprar aqui um fundo de papel aqui, porque tá rendendo mais e são bons papéis e tal. Mas, qual que seria, de repente, seu conselho para essa galera aí que fala sobre isso? Vai estudar e ver o que você acha melhor para você? Essa questão do imóvel que você colocou, por exemplo, acho que não tem certo e errado. Cada um realmente tem uma cabeça. Eu não quis imobilizar comprando uma casa, principalmente porque eu aprendi que a questão geográfica poderia me limitar. Então, isso para mim também é um ponto, né? E para o pessoal aí mais novo também tem sido, né? Hoje eu estou em Goiânia, estou há 45 dias de mudança, né? Vou fazer uma mudança radical na vida agora para Sinop, no Mato Grosso. Vai ser um cidadão da Amazônia agora? Para minha esposa ficar mais próximo da fazenda do pai dela. Cara, mas e se eu tivesse comprado uma casa aqui? E se eu tivesse financiado? Será que talvez eu teria concretizado essa vontade de mudar? Talvez eu teria pensado um pouco mais. Poxa, não, eu vou ficar quieto em Goiânia. E assim tem pessoas em diferentes situações. Tem pessoas que querem um pouco mais de tranquilidade, não quer ter dor de cabeça e quer comprar o imóvel. E é ali que ela vai ficar o resto da vida. Então não tem certo e errado. Acho que precisa ver realmente qual é a vontade dessa pessoa. A vontade de cada um, né? Ver com que ela trabalha, porque tem coisas que não dá mesmo para ela né, fazer essa dinâmica de remoto e home office. Então tem alguns empregos muito tradicionais ainda que não tem esse tipo de possibilidade, mas te trava em algumas oportunidades. Poxa, eu não posso aceitar um emprego em São Paulo ou um emprego lá em Brasília, exatamente porque eu estou preso por essa situação. Poxa, eu vou pagar um financiamento, depois mudo, vou ter que pagar um aluguel. E aí vou ter que alugar minha casa antiga para alguém, que alguém não vai cuidar dessa casa tão bem quanto eu, às vezes. Você trabalhar com aluguel de longe é a voz da experiência isso.
é uma dor de cabeça. Sempre, sempre. Pois é, aí a gente tinha esse imóvel lá, ficou em Novo Progresso. E o pasto, uma dor de cabeça, porque o cara não cuidava e deixava juquirar. E a casa, que toda vez que você chegava lá era um pepino diferente com o outro, era água que o cara não pagou, era energia que o cara fez um gato. Fizeram um gato, aí eu fui lá na Celpa, né? Pra resolver. Falei, fizeram um gato lá, eu alugava a casa, expliquei, a energia tava no nosso nome. Aí ele falou, o melhor procedimento que você tem que fazer você paga aquilo que era devido e aí você tem que pedir uma nova instalação. Porque nem relógio tinha, o gato era tão... Tinha arrancado tudo. Era uma onça pintada, né? Um gato não. Aí tá, beleza. Foi lá, comprei um padrão novo, mandou colocar o relógio, fez a instalação, ótimo, beleza. Fui embora, aluguei a casa. Voltei 2 meses depois, outro gato. Falei, não, eu vou desocupar esse negócio aqui, uma hora vai me dar problema até judicial aqui, eu não quero ter dor de cabeça. E aí fiquei com essa casa desalugada um tempão, até que a gente vendeu. E a terra, a gente resolveu alugar para plantio, né? Porque pelo menos a pessoa tem que cuidar para poder ela ter para ela também, né? O resultado. Lavoura, né? Exato. Aí é mais tranquilo, mas pensa, aqui em Goiânia, 2.100 quilômetros de distância, né? Olha como é complicado. Não dá para controlar. É difícil. É uma situação, e eu acho que aí o mercado financeiro traz a solução para isso. E os casos dos fundos imobiliários, cara, eu acho genial, exatamente por conta disso. Por ser democrático, você consegue comprar isso de volume menor. Diferentes categorias, então você tem fundos hoje de shopping. Poxa, tem um único fundo que tem 15 shoppings. Uhum. Cara, fantástico. Cada shopping tem 200, 300 lojas. Então só ali você tem uma diversificação muito grande no portfólio. Você tem fundos hoje de silos de grãos, né, por exemplo, o agro, que aluga ali para o pessoal colocar milho e soja durante a safra. Você tem fundos, por exemplo, de agência bancária, tem de hospitais. Esses dois, particularmente, eu tenho algumas ressalvas, porque os de agência são todas locadas para o mesmo banco, por exemplo, e os de hospitais são monoativos. Então, essa é uma ressalva que a gente precisa ter, porque o risco começa a ficar muito grande. Mas você tem fundos de CRIs, né, que são os papéis, que a gente chama, e aí pulverizada a carteira em 50, 100, 150... logístico que tem, eu sempre olho com bons olhos os galpões de logística, né, porque é um gargalo muito grande no Brasil e vai continuar, na verdade, nos próximos anos ainda muito grande. E aí a gente ainda tem a maioria deles concentrados na região sul e sudeste. Agora que a gente tem começado a ver alguns ali em Minas, um pouquinho no Rio, um pouco no Nordeste. O Norte ainda nem se fala. Não tem quase nada de estruturados de fundos para o lado de lá. Então ainda tem uma gama de oportunidades ainda, tanto de originação, né, para as gestoras, quanto para os investidores que vão fomentando esse negócio. E o que eu acho melhor de todas as coisas é livre de imposto de renda. No dividendo isso mensal. Isso é fantástico. Porque se você tem uma casa, um galpão no ganho de capital, quando na valorização patrimonial, paga, né? Paga 20% de imposto. Se você vende a cota, você pode vender ela. Comprou hoje, vendeu amanhã, ganhou alguma coisa, 20%. Comprou hoje, vendeu daqui 10 anos. E é 20% só do lucro, né? Do lucro, exatamente. Só que no dividendo é isento. Então, diferente do imóvel tradicional, que você teria que pagar aí o imposto de renda, a maioria dos nossos clientes já pagam na alíquota máxima 27,5%. Muita gente, às vezes, até sonega. Então, você já começa a criar um gargalo, né, fiscal, porque a Receita pode te pegar isso a qualquer momento e a multa é salgada. E no fundo imobiliário você não vai ter essa dor de cabeça. Já está tudo dentro dos conformes. Exatamente. É isso aí. Cara, e eu queria que você, como especialista da área, deixasse um recado para o pessoal que está assistindo a gente. A gente fala muito com o pessoal empresário, pessoal que até investidores aí, que seja iniciantes, investidores de capital próprio, né? Esqueci o que eu ia perguntar. Eu queria que você dissesse para eles, olha, qual que seriam os passos para ele começar nesse mercado, para ele se consolidar, qual que seria assim os 7 passos para ele ter um investimento tranquilo, sem dor de cabeça, sem perder dinheiro, que é o medo de todo mundo aí. E para quem nunca teve um contato, né, de ter um assessor de investimento, que ele pensa que é aquilo que eu falei no início, que é dar o dinheiro na mão da outra pessoa e a pessoa, né, poder até sumir com o dinheiro. Queria que você falasse um pouco disso,
para esse pessoal aí. Eu conheço Sim. gente que tem até uma grana razoável, mas ele nunca foi para esse lado, né? Nunca partiu para... como é que é? Ele vai... Ainda tem medo absurdo disso, né? Mas a gente até falou o termo aqui, ele falou, colocar várias... A diversificação. Diversificar. Né? Conheço gente até que tem um patrimônio razoável, mas ele ainda não pensou nessa diversificação para o mercado financeiro. Sim, inclusive. Tem várias possibilidades. Acho que o importante é começar, ainda que pequeno, inclusive ensinando os próprios filhos. Começa a dar a mesada, mas como é que você simplesmente dá e o filho gasta aquilo, por exemplo, dentro de casa? Então começa a fomentar algumas coisas para essa turma chegar daqui uns 10, 15, 20 anos mais preparados que às vezes a gente esteve alguns anos atrás. Busca 2, 3 pessoas, marca reunião, conversa, olha 2, 3 casas de análise, gasta um pouquinho de dinheiro ali no início, vai ser coisa de 20, 30 reais por mês cada assinatura, dá uma lida naquilo, acessa o site de RIs das empresas, ali as informações são públicas, gratuitas, não gasta nem R$1, você pode até começar por ali primeiro. Define aí as empresas que você acha que faz um pouco sentido, Vale, Petro, Itaú, Banco do Brasil. Olha os setores que você acha que faz sentido e vai atrás dessas informações. Faz as reuniões com os assessores ou consultores, pega algumas opiniões antes de começar. Tem investimentos não só no mercado financeiro, né? Que às vezes você pode alocar isso. Pecuária é uma delas, lavoura é outra. Tem visto muita coisa de silvicultura, né? O pessoal fazendo mogno africano, por exemplo. Hoje em dia, até no mercado financeiro você tem isso, né? Algumas iniciativas que você coloca lá R$1.000, você só vai ver esse dinheiro daqui 20 anos com a colheita do mogno, né? É o ponto de corte. Às vezes aquilo pode te encaixar melhor do que em ações. Tem renda fixa, às vezes se você é uma pessoa mais conservadora, não quer aquela volatilidade, aquela oscilação ali no preço de tela o tempo inteiro, começa pela renda fixa. Sai aí um pouquinho talvez da poupança, começa com o tesouro direto, que é renda fixa, vai passando para o CDB. Daqui a pouco, né, a porta de entrada que eu digo na renda variável são os fundos imobiliários, né? Porque você tem essa característica física do imóvel, da boa parte dos fundos, que é muito bacana, que o brasileiro gosta. E aos poucos você vai, daqui a pouco, talvez alocar um pouco em ações, vai começar a operar commodities, outros derivativos. Daqui a pouco, diversificação internacional, porque o Brasil ainda representa, né, menos de 1% da economia global. Então, você tem possibilidades lá fora de diversificar o seu patrimônio. E a gente usa isso para quem tem grandes patrimônios, que é exatamente dolarizar o recurso e sair um pouco do risco Brasil. Então, alocação em ouro, tem muita coisa boa. Claro que se isso estiver dentro do seu planejamento, daquilo que você acha que faz sentido, do tempo que você quer utilizar esse recurso. Então, poxa, se você vai bancar a faculdade do filho, que talvez seja daqui 10 anos, você pode ter um horizonte de alocação, inclusive dentro da renda fixa, maior. Você não vai colocar num ativo que venha assim em 2050. Com certeza. Porque você vai gastar ele daqui 10 anos. Mas se o seu objetivo for de aposentadoria, poxa, um de 2050 cabe. Então, primeiro pensa o que você quer atingir e aí, através dessas informações, você consegue trilhar ali um monte de coisa. Eu diria que o cliente mais difícil de atender é aquele que ele não sabe o que ele quer. Cara, vou começar a investir porque eu vou começar a investir. Cara, é difícil demais de você conseguir extrair algumas coisas, até de montar as estratégias, exatamente porque a pessoa está mais perdida do que tudo na vida. Então, começa a pensar nesses objetivos. O que você quer fazer? Não sou casado ainda, quero casar daqui tanto tempo, ou já estou namorando, quero ficar noivo, quero casar daqui 2, 3 anos. Tudo isso é um processo. A gente, naturalmente, óbvio, tem pessoas que não querem ficar solteiras o resto da vida, tem pessoas que não querem ter filhos, mas, de forma geral, a população vai passar por essas etapas. Então, em qual etapa que você está hoje e qual que você quer alcançar? Eu acho que se você conseguir colocar isso no papel, rascunhar isso numa folha em branco, já está na metade do caminho. E aí, a partir disso, realmente fazer alguma coisa. É aquela história do coelho da lista do País das Maravilhas, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Se você não tem uma meta, um rumo, então você já está perdido, na verdade. Né? E provavelmente, se você não definir isso, você vai fazer besteira nos investimentos, porque você vai fazer alocação em algo que não faz o menor sentido e daqui a pouco você está arrependido. E o pior, eu acho que o pior da vida é chegar no fim da vida, ali onde você poderia
no fim da vida é muito pesado, né? Mas o pior é você chegar ali na fase da aposentadoria e você ter que depender ou não ter, né? Tá numa condição... E os dados não mentem, viu, Leandro? Sabe por quê? O IBGE fala que 95%, mais de 95%, acho que quase 96% dos aposentados dependem hoje de outras pessoas para ajudá-las. Imagina depender da própria... do fundo de aposentadoria do governo agora. Não, quem ainda tem... Quem tem, agora tem, quem vai ter... Mas tem muita gente que nem isso vai ter acesso. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, planejar isso. Para nós que estamos na faixa dos 30 anos, a gente não vai se aposentar pelo INSS e a gente precisa criar uma reserva para quando esse momento acontecer, quando a gente tiver um período de redução da carga de trabalho, que é um pouco mais de tranquilidade, qualidade de vida, a gente ter um pouco mais de tranquilidade financeira. Então a gente precisa fazer isso, porque senão vamos depender de quê? De outras pessoas, do governo? Aí tá enrolado. Mas é isso então. Cara, muito obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o convite. A gente está aqui nesse bate-papo legal. É isso aqui, esse é o Cássio da Aliar Investimentos. Exato. E se você precisar de um assessor de investimento de qualidade, tá aqui, eu recomendo. Cássio, de confiança. Perigo, hein? Olha só isso. Mas vai ser um prazer, cara. Inclusive, às vezes ligar, fazer uma vídeo, sentar e conversar, um bate-papo não custa nada. É isso. Ali a gente vai definir como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai desenvolver os próximos passos. Então podem ficar à vontade aí para acionar a qualquer momento. Obrigado aí pelo convite, Starlabs. Excelente o papo de hoje. É isso aí. Falou, até mais.